Ah, como eu estou bonito, como eu estou elegante, para falar com vocês sobre Napoleão Bonaparte. Aproveitem nossa aula, se divirtam, vai ser muito interessante. Prestem muita atenção na aula de hoje sobre Napoleão Bonaparte. Com certeza viu o caos nas ruas. Temos que fazer disso um recado, ou a França cairá. O que faria se essa missão de defesa fosse transferida para você? Lhe prometi sucessos gigantescos. Que fantasia é essa que está usando? É meu uniforme. Eu liderei a vitória francesa em Toulon. Como é o seu nome? Napoleão. O rumo da minha vida acabou de mudar. Napoleão. Meu destino é a grandeza. Mas os que estão no poder só me veem como uma espada. Sugiro que ocupe o trono, como rei. Podemos votar? Esse verme manteve o mundo refém do seu egoísmo, da sua falta de boas maneiras. Você se acha grande? Você é só um bruto insignificante que não é nada sem mim. Toda a Europa está unindo forças contra mim. Qual o resultado se não for bem sucedido? Vossa Majestade, fomos descobertos. Bom, Gelo! Emboscada! sou o primeiro a admitir quando cometo um erro. Mas nunca cometo. Como nós vimos anteriormente, Revolução Francesa, brigas políticas, tentativas de invasões, por fim, Revolução Francesa, pessoa perdendo a cabeça, que foi o nosso digníssimo Luís XVI. Tudo isso vai chegar a um nome, que vai ser o responsável por colocar um fim claro à Revolução Francesa. Esse homem, Napoleão Bonaparte. Napoleão, que foi fazer parte do diretório, logo, através do chamado golpe 18 Brumário, vai por fim ao diretório, criando o chamado consulado em 1799. Esse consulado que vai ser criado terá a participação de 3 cônsules: Napoleão Bonaparte, Roger Douglas e Joseph Sérios. Esses outros 2 tinham menor interesse. Logo, Napoleão será aclamado o grande ou o primeiro cônsul, ou seja, Napoleão eleito primeiro cônsul em 1802. E esse governo napoleônico, autoritário, autocrático, centralizador, um grande comandante militar, ele vai conseguir, nesse momento, ser o mais, digamos assim, poderoso possível, mesmo tendo, nesse momento, características um pouquinho ligadas ou parecidas com o absolutismo. Mas nós falamos que Napoleão, ele era uma pessoa habilidosa, uma pessoa de um entendimento de batalhas de guerra muito grande. Mas quem é Napoleão? Ele nasceu na ilha de Córcega. Até então, a ilha de Córcega é pertencente à França, um território francês. Ele tinha origem, digamos assim, italiana, era pertencente à França, mas a origem de Napoleão é uma origem italiana. E mesmo assim, ele nunca foi considerado um bom aluno. Não que ele fosse ruim, não me entendam mal. Mas ele não era brilhante. Mas
Através dos interesses do seu pai, que fazia parte da burguesia, tinha muito conhecimento, junto ao governo de Luís XVI, a família, a dinastia Bourbon, ele vai conseguir fazer parte do exército e exercer uma carreira militar. Ele será o primeiro general, a ter o primeiro general novo da história, e vai ser muito importante nesse processo. E quando ele assume membro do diretório e depois torna-se primeiro cônsul, já no consulado, ele vai centralizar os poderes em sua mão. Napoleão vai trazer uma estabilidade política e vai levar a França a um princípio de uma estabilidade econômica. Napoleão será uma pessoa muito influente. Ele vai criar em 1801 a concordata com a igreja, ou seja, o Estado e o clero. Essa concordata, ele vai mudar as relações entre o Estado e também o clero. A submissão diretamente do clero ao Estado, ou seja, o Estado vai ser laico e ele não vai ter uma religião, o Estado. Mas ele vai restaurar o calendário gregoriano, que outrora havia sido destituído, porque a França criou um próprio calendário, e o clero renuncia a todos os seus territórios tomados pela Revolução Francesa. Ou seja, o clero vai abrir mão de benefícios através de vantagens que Napoleão oferecerá também ao clero. Então essa concordata, ela vai beneficiar Napoleão contra a Igreja Católica. Ela vai implementar também a criação do Banco da França, com o controle de emissão monetária, financiamento de empréstimos, fortalecimento do Estado do lastro francês e mais ainda, venda de territórios na América. Como a América, os Estados Unidos, ficou independente e começou a sua marcha para o oeste, a França tinha um território dentro da América e a França vai vender esse território para os americanos aproximadamente por 10 milhões de dólares. Dinheiro esse que fará com que Napoleão conseguisse investir na industrialização francesa e na educação, estabelecendo um ensino estatal, universal e laico, ou seja, o ensino francês não tinha ligação com a igreja, ele era independente. E a França vai começar a estimular a sua industrialização, rompendo de vez com aquelas características feudais, mas usando a industrialização para os meios agrícolas. Napoleão, então, conseguirá ser esse elo importante para o processo industrial da França. Napoleão também, em sua implementação, vai criar o Código Civil Napoleônico, ou seja, nova Constituição Francesa e defesa dos interesses da burguesia, porque ele não se esquece que ele está no poder, claro, por interesse burguês, e também ele vai garantir a propriedade privada. Características básicas que a burguesia necessitava. Ele atende os interesses da burguesia. Uma igualdade e liberdade de todos perante a Constituição e as leis francesas. Todo cidadão teria que ter essa igualdade, essa liberdade. A codificação de diversos ramos do direito, como o comercial, o penal, o civil, algo que não se tinha, que agora, através do Código Napoleônico, passará a acontecer. Ele vai estabelecer agora o cargo de cônsul vitalício. Ele já era o primeiro cônsul, dentro dessa ideia do consulado. Agora ele coloca-se como um cônsul vitalício, ou seja, ele não sai, só quando ele morrer. Então, esta restauração que Napoleão vai fazer de todo o processo, ele vai mudar também a França de um outro patamar, um equilíbrio político, um equilíbrio econômico. Então, o Código de Napoleão, ele vai fazer com que a França possa ter agora uma organização de leis e também vai estabelecer deveres e também direitos para as pessoas. Essas relações, que até então eram baseadas em costumes locais, passarão a valer agora por lei, por regras, por limitação. Então, ele vai conseguir modificar todas essas coisas. No mesmo ano, em 1804, Napoleão vai propor um plebiscito, ou seja, o que vocês acham, meu povo, de eu ser o imperador de vocês? Vocês concordam de nós mudarmos a nossa forma de governo, de consulado, para eu, o imperador? O povo, quase que unanimemente, elege Napoleão. Napoleão deixa de ser agora cônsul e cônsul vitalício
para ser o imperador Napoleão Bonaparte. A França volta a ter um império. França agora é um império napoleônico. Ele vai provocar uma industrialização militarizada, ou seja, uma política militar de expansão ou conquista de território. Essa era a ideia, por isso ele tornar-se imperador. Busca por matérias-primas e mercado consumidor, e também ele vai promover uma expansão industrial da França. Como? Criando mecanismos para que isso pudesse atender. Só que a Revolução Francesa, ou melhor, a Revolução Industrial na França, ela ainda era insuficiente, ou seja, a França não conseguiria atender a demanda que o comércio e os países europeus necessitavam por essa industrialização, diferentemente daquilo que a Inglaterra já conseguia fazer. A formação de coligações internacionais contra a expansão francesa, ou seja, guerra contra a Inglaterra, em 1805. A chamada Batalha de Trafalgar, onde a França não é bem sucedida nessa batalha, ela perde essa batalha, e Napoleão, já percebendo que ele não tem a mesma força marítima como a Inglaterra e não tem o mesmo poder industrial, Napoleão propõe, através dessa sua derrota, o chamado bloqueio continental. Professora! Oi. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E aí ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o morro dos espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o morro do alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Foi fechamento de todos os portos europeus, a Europa continental, para com os ingleses. Ou seja, embargos econômicos contra a Inglaterra. Só que boa parte dos países europeus faziam comércio ou tinham contratos com a Inglaterra. Napoleão colocou os seus governos em uma situação grave. Logo, os governos tinham que optar entre a Inglaterra ou Napoleão. Muitos desses governos viram-se obrigados a rachar, a romper relações comerciais com a Inglaterra por medo das invasões napoleônicas. Muitos países foram invadidos, como Portugal. Portugal foi invadido por Napoleão Bonaparte, obrigando a família real fugir de Portugal em 1808 e chegar no Brasil. A Espanha foi invadida, Fernando VII foi afastado e Napoleão com seu irmão José Bonaparte como rei, imperador da Espanha. Então, a ideia é de você colocar um bloqueio continental e obrigar esses países a fazer relações comerciais com a França foi complicado. Porque a França não conseguia atender a demanda industrial e nem comercial que esses países europeus necessitavam. Outro ponto que vai causar esse alvoroço todo é as medidas que ele não vão ser eficazes, porque ele não vai diminuir os gastos e vai aumentar os gastos nas suas expansões militares. Recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, tudo isso vai aumentando a crise de Napoleão. Como eu falei com vocês, ele se autodeclarou imperador. Então, ele mesmo também se coroa, ele se autocoroa. Aquilo que aconteceu há muitos anos atrás, quando a igreja escolhia seus reis, agora não.
Napoleão se coroa. Vejam a imagem. Essa imagem descreve o quê? Que Napoleão ele estava acima de todos. Ninguém poderia colocar a coroa sobre ele porque ele era o melhor e o maior de todos. Nesse outro mapa, nós podemos perceber como foi a expansão do Império de Napoleão Bonaparte. Napoleão vai se expandindo, conquistando territórios, tendo suas áreas de influência, chegando em vários lugares. Só que Napoleão Bonaparte ele não conseguiu dosar a sua ânsia por poder e muito menos conseguiu atender as necessidades que aqueles países europeus tinham e tinham relações com a Inglaterra. Um exemplo é a Rússia. A Rússia ela vai romper com Napoleão Bonaparte porque ela precisava de implementos agrícolas, manter relações comerciais com a Inglaterra, em que a França prometeu que ia conseguir cumprir e não conseguiu cumprir. Essa dificuldade em que Napoleão não conseguiu fazer com que a Rússia conseguisse manter-se, fez com que o próprio Napoleão, a partir de 1807, invadisse a própria Rússia. Só que a invasão da Rússia levou a França napoleônica a um desastre sem precedentes. Primeiro, porque a França não conhecia o território. Segundo, o czar russo ele vai criar a chamada técnica ou estratégia de terra arrasada. Ele ia recuando as suas tropas e trazendo as tropas de Napoleão para o interior da Rússia em um período de inverno, ou seja, frio, muito frio. E as tropas de Napoleão desconhecendo o território. E mais ainda, a estratégia de terra arrasada não é só recuar as suas tropas, é você ir destruindo os lugares em que você ia recuando. Ou seja, não deixando lugar para que eles pudessem se alimentar, se abrigar, tomar água. Então, era uma destruição total. As tropas de Napoleão, cansadas, com muito frio, fracas, com fome, eram presas fáceis para o exército russo. Então, o general Inverno, juntamente com a estratégia da terra arrasada, destrói uma parte significativa do Império de Napoleão. Vossa Majestade, fomos descobertos. Bom. Gelo! Emboscada! Sou o primeiro a admitir quando cometo um erro. Isso obriga as novas, como posso dizer, as novas alianças militares, ou chamadas coligações militares, a chegar a 1814 a colocar um fim definitivo a essa ideia de Napoleão, de expansão. Então, em 1814, Napoleão Bonaparte, fragilizado pela batalha com os russos, fragilizado pelo seu bloqueio continental não ter atendido às necessidades que ele buscava, ele se viu fragilizado ao ponto em que ele foi derrotado, foi deposto do poder com o golpe de Estado, através de uma intervenção militar internacional entre Rússia, Áustria, Rússia e Inglaterra. Ele vai ser preso e vai ser levado para a Ilha de Elba. E lá, na Ilha de Elba, nós vamos fazer a França vai propor uma restauração monárquica, ou seja, uma restauração borbônica. Alguém da família de Luís XVI voltaria ao trono, e esse seria Luís XVII, que assumiria o trono no lugar de Napoleão Bonaparte. Só que Napoleão, exilado na Ilha de Elba, chateado porque estava vendo toda a situação que estava acontecendo, não satisfeito com as coisas, pensou: eu vou voltar. Eles acham que me derrotaram. Eu estou planejando minha volta e voltarei com todo o poder para governar a França novamente. Aguardem. Mas como? Como que eu poderei fazer isso? Então Napoleão, com seus guardas pessoais, pouco mais de 300 homens, marcham em direção a Paris. Esse período será conhecido como o governo dos 100 dias. Luís XVII vai mandar um exército com aproximadamente 2.000 homens para restringir a chegada de Napoleão. Só que Napoleão, vendo o exército enviado por Luís XVI,
desce de seu cavalo e diz o seguinte: vocês que estão aí, esse exército enviado por Napoleão, por Luís XVII, quer me impedir? Eu sei quem é você. Você lutou comigo em tal batalha. Eu conheço você, você é um general tal. Eu treinei vocês. Resultado: os militares que deveriam reprimir e prender novamente Napoleão se alinharam a Napoleão e tomaram o poder, criando o chamado governo de 100 dias. Foi necessário, então, novamente a aliança de países Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra, unirem-se novamente numa chamada Santa Aliança, ou uma aliança momentânea, para que eles colocassem fim definitivo a Napoleão. E esse fim definitivo foi em 1815, na chamada Batalha de Waterloo, onde Napoleão foi definitivamente exilado para a ilha de Santa Helena. Em 1821, Napoleão morre, acometido, em alguns casos, alguns dizem que por uma doença, um câncer, outro por a sua própria idade, né? E há quem diga também, tem muitos mitos sobre a história e a vida de Napoleão Bonaparte, né? Muita questão complexas sobre o que aconteceu de fato com Napoleão, se ele fora enterrado por inteiro ou não. Então isso são apenas histórias que a história não conta, que a gente deixa para lá. Com a queda de Napoleão Bonaparte, era necessário se reorganizar a Europa. Era necessário que a Europa voltasse a sobreviver depois das invasões. Então, organiza-se as principais potências nacionais, europeias no caso, organiza o chamado Congresso de Viena, uma conferência clara para que pudessem organizar a França, a Europa, para que pudesse ter um equilíbrio novamente de interesses. Então, vai ser muito clara essa ideia do Congresso de Viena. Participaram vários países, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a França também participou, a Rússia, Portugal, a Espanha. A Espanha, que já não está mais com José Bonaparte, sim com Fernando VII, porque com a queda de Napoleão, José Bonaparte também cai. Com a queda de Napoleão, as cortes portuguesas reassumem o governo, tirando a dominação napoleônica, e aí o que vai estar na França, em Portugal, no primeiro momento, vai ser uma participação inglesa, mas logo, logo eles vão convocar também a volta da família real em 1821, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Então, esse congresso de Viena vai fazer duas decisões importantes. Dois princípios serão definidos no Congresso de Viena. O princípio do equilíbrio, ou seja, redefinição geopolítica da Europa, aonde era necessário, através desse equilíbrio, um combate claro às ideias liberais e aos movimentos democráticos que ganhavam força na Europa, com a inspiração iluminista. Movimentos como aconteceu na França deveriam ser proibidos. Um outro princípio da legitimidade, a restauração das monarquias. Vocês viram que quando Napoleão caiu, ele foi derrotado, voltou alguém da dinastia dos Bourbon, uma restauração borbônica, ou seja, voltar ao trono aqueles das famílias que já estavam no poder. Fernando VII volta na Espanha. Dom João VI deveria voltar para assumir o trono português. Então, o princípio da legitimidade é o quê? É a volta daqueles que estão no poder. Outro ponto também, que podemos colocar que tem uma ligação ao princípio da legitimidade, a repressão a todos os movimentos de independência das colônias americanas. Nós estamos falando que, com a era napoleônica, aqui na América, várias colônias tornam-se independentes. O Haiti, o Brasil será um pouco tardio, mas nós vamos ter vários outros, como o Paraguai, Uruguai, Argentina, República Dominicana. Vários outros vão tornando-se independentes graças a essas batalhas napoleônicas e as expansões napoleônicas. Dentro do Congresso de Viena, vai ser sujeito também à criação da Santa Aliança, ou seja, o czar Alexandre I da Rússia, ele vai propor essa aliança.
com base com um combate aos movimentos revolucionários da Europa. Todos os movimentos, todos que tivessem uma característica como a Revolução Francesa seriam abatidos e exigiram evitar a queda das monarquias. A ideia é acabar com as revoluções, mas não com as monarquias absolutistas. A ideia do czar é manter a ideia do antigo regime, dentro dessa criação desse conjunto de países chamado Santa Aliança. A Inglaterra se recusa a participar desse conjunto de países de Santa Aliança, porque ela percebia que não daria certo mais o retrocesso, porque a Inglaterra não era uma monarquia absolutista. A Inglaterra era uma monarquia constitucional, com um processo de revolução industrial andando a todo vapor, na sua segunda revolução industrial, com um comércio muito pujante através das classes burguesas. Então, a Inglaterra não participa da Santa Aliança. Ela participa do Congresso de Viena, concorda com alguns princípios, mas ela não é membro ativo da Santa Aliança. Nós vimos todos esses processos, desde a Revolução Francesa até a Era Napoleônica. É importante destacar que com o fim da Revolução Francesa, o Império Napoleônico, o fim desse mesmo império e o Congresso de Viena, esses países que estão dentro da Santa Aliança ou que participaram do Congresso de Viena serão os mesmos que logo estarão disputando territórios em outros lugares, como na África e na Ásia. Porque, como eu falei com vocês, o processo de independência das colônias americanas, ele não acaba, ele vai continuar. Então não terão mais colônias na América. Os países europeus, as potências europeias, irão olhar ou darão uma outra atenção para a África e a Ásia, iniciando aí o chamado imperialismo ou neocolonialismo. Então, o Congresso de Viena, o que Napoleão criou, esse alvoroço na Europa, expandindo a sua política de dominação, desestabilizando a Europa, levam as potências europeias mais adiante buscar novos territórios, matéria-prima, mão de obra barata. E essas disputas por territórios motivarão em breve, como nós vamos ver, animosidades, rivalidades que vão eclodir na Primeira Guerra Mundial. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Nós vamos estudar ainda o imperialismo, o neocolonialismo, e aí no 9º ano vocês estarão vendo a Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha ajudado muito vocês essa aulinha nossa de Napoleão Bonaparte e também a do Império, da Revolução Francesa. Perdão, é tanto Império que a gente acaba falando Império Francês, né? Mas da Revolução Francesa e de Império Napoleônico. Um grande abraço, bye bye.